Invocador Supremo capítulo 210. A entidade monstruosa dentro da dimensão alienígena conectada à Terra sentiu uma dor incrivelmente excruciante. Ele tremeu de raiva e fúria, em agonia e ira, em frustração e descrença absoluta. Como eles se atrevem a fazer isso com ele? Esses mortais, essas meras formigas, essas bactérias insignificantes, esses ratos. Seu corpo monstruoso que se expandiu através de uma dimensão inteira de espaço se contorceu de raiva. De todos os mundos que visitou e estendeu seus tentáculos, este foi o primeiro onde eles fizeram algo tão ousado. Ele nem conseguia acreditar que era vida real. Este ser monstruoso não era nada além de uma entidade abissal que residia dentro de sua própria dimensão. Esta dimensão já foi real como todas as outras, uma vasta bolha com muitas bolhas dentro, cada uma possuindo bilhões de multiversos presos em prismas de tantas fragmentações da realidade que parecia infinito. Embora não fosse, no entanto, esse ser monstruoso passou de uma mera criatura viajante espacial para uma abominação que devorava naves espaciais, depois planetas, depois estrelas, depois sistemas solares inteiros, galáxias, aglomerados de galáxias, universos, multiversos, omniversos e então, quando percebeu o que aconteceu, ele devorou toda a dimensão e de repente ela se tornou um domínio completo. Sim, este ser estava muito acima da maioria dos invasores de outras dimensões, que na verdade só pertenciam a um universo ou no máximo a um omniverso. Nenhum deles jamais havia mostrado o poder dessa entidade, que já estava invadindo um reino tão acima. Gustavo e seus aliados que ficariam estupefatos se descobrissem a verdade. Esta entidade de um reino tão alto, no entanto, tinha uma fraqueza. Devido à forma como acabou devorando tudo, sua dimensão tornou-se um espaço vazio que lentamente se fundiu com seu próprio corpo, e devido a isso, foi incapaz de se afastar de sua própria dimensão e teve que usar outros métodos para lutar e atacar outras dimensões, ou seja, usar seu poder absoluto para quebrar o tecido da realidade e entrar em outras dimensões vagarosamente, absorvendo suas energias para sua nutrição. E o fato é que esse ser estava agindo assim antes do início do Ragnarok. Este monstruoso invasor interdimensional tinha muitos nomes nas dimensões que atacou e cujos universos devorou. Mas era bem conhecido pelas raças viajantes, dimensionais como Gatunka, o devorador de realidades. Essa monstruosa existência antagônica era considerada invencível, e qualquer tentativa de derrotá-la só terminava com a morte completa daqueles que tentavam destruí-la. Devido ao quão assustador era, isso intimidou todas as dimensões próximas à sua, e fez um terreno balde de dimensões vazias ao seu redor enquanto devorava qualquer coisa. Os habitantes que conseguiram escapar para outras dimensões só podiam se lembrar de sua existência com horror absoluto. Este ser não poderia ser menosprezado. No entanto, um planeta, ousado, de repente cortou uma ponta de seu tentáculo, que estava usando para lanchar em um pequeno planeta que encontrou aleatoriamente. Mas não era mais ao acaso. Aquele ser insolente que ousava cortar a ponta de seu tentáculo, que era o equivalente a cortar a unha para ele, fervia sua mente orgulhosa de raiva. Quem ousa me desafiar? Ele rugiu com raiva, enquanto tentava voltar rapidamente para este mundo, mas sua localização foi rapidamente fechada e foi substituída por muitos outros portões dimensionais que surgiram ao seu redor através de seus poderes, deixando-o ainda mais irritado. Ele começou a cavar rapidamente através de sua própria dimensão com seus tentáculos gigantescos, tentando encontrar mais uma vez o portão que levava a esta dimensão. No entanto, agora estava perdido, então sempre que ele o encontrasse, poderia levar um tempo incrível. Mas ia encontrá-los. Ele perdeu quase toda a conexão com esse pequeno pedaço de si mesmo, pois era uma dimensão à parte dele. No entanto, ele sabia que poderia triunfar contra eles, mesmo sendo a versão unha dessa entidade. Essa unha poderia ter o poder de destruir um planeta se tudo acabasse, e ele a usaria para matar aqueles que ousassem cortar sua unha. A unha, ou bem, o enorme tentáculo caiu sobre o mundo da Terra agora. Choque. Como um peixe feroz que foi tirado da água e jogado na terra, o tentáculo começou a se mover com raiva, tentando voltar para seu dono, mas não conseguindo. Ficou sem esperança nesta dimensão, sozinho e desesperado. E com uma dor tremenda. Seu corpo inteiro estava dolorido de agonia. Este tentáculo de repente gerou vários olhos minúsculos e vermelhos em seu corpo de tentáculos, olhando para seu alvo, Gustavo e companhia. Está a mover-se.
disse Gustav, sentindo-se em pânico quando ele rapidamente liberou todos os seus domínios mais uma vez e os reforçou com enormes quantidades de mana. Um segundo depois, todos os espíritos que ele estava convocando de antemão emergiram de seu mundo interior, onde ele os havia armazenado, e então eles começaram a se fundir com todos os seus aliados, acumulando até 40 vezes agora, e disparando seu poder para completamente novo níveis. No entanto, ele não ia usar apenas isso, ele convocou mais de antemão, pois todos avançaram como uma enorme onda de convocação. E para começar, os monstros domados que ele mantinha também avançaram, liderados por Cuco, Wisp e enormes naves espaciais possuídas por espíritos maliciosos liderados por Undead Larcobes. Todo esse enorme exército foi liderado por Gustav e seu grupo de aliados próximos, todos correndo para lutar contra a grande ameaça que surgiu neste mundo. Para este ser, essa ponta de tentáculo era uma mera unha, mas foi o suficiente para explodir sua raiva. Enquanto isso, para Gustav e seus aliados, esse tentáculo gigantesco significava a destruição inteira de seu planeta se fosse feito o que quisesse. O tentáculo facilmente descobriu quem o separou de seu corpo principal, olhando para Gustav e seu exército gigante com desprezo. Todo o seu corpo começou a se mover pela paisagem, achatando as cidades por onde passava e todas as florestas, deixando terrenos baldios inteiros antes de si. Ele se moveu como uma cobra habilidosa de repente, e sua ponta se transformou em uma mandíbula enorme cheia de dentes afiados. Yahuwah! Invocador Supremo Capítulo 211. Um enorme exército de espíritos feras domesticadas saiu gloriosamente do reino divino de Gustav. Todo esse enorme exército foi liderado por Gustav e seu grupo de aliados próximos, todos correndo para lutar contra a grande ameaça que surgiu neste mundo. Eles estavam completamente inconscientes de que o ser cujo tentáculo eles cortaram era um ser tão incrivelmente abissal. Para este ser, essa ponta de tentáculo era uma mera unha, mas foi o suficiente para explodir sua raiva. Enquanto isso, para Gustav e seus aliados, esse tentáculo gigantesco significava a destruição inteira de seu planeta se fosse feito o que quisesse. Claro, eles nunca poderiam descobrir tal coisa desta entidade e assumiram de forma diferente. O tentáculo facilmente descobriu quem o separou de seu corpo principal, olhando para Gustav e seu exército gigante com desprezo. Todo o seu corpo começou a se mover pela paisagem, achatando as cidades por onde passava e todas as florestas, deixando terrenos baldios inteiros antes de si. Ele se moveu como uma cobra habilidosa de repente, e sua ponta se transformou em uma mandíbula enorme cheia de dentes afiados. Yahuwah! A monstruosa ponta do tentáculo se abriu em 5 seções parecidas com uma flor aberta, com cada pétala sendo como um lábio de carne com bilhões de pequenas presas afiadas. Ele ainda tinha um esôfago profundo cheio de presas ainda mais afiadas e uma secreção venenosa saindo de sua boca, ao lado de uma longa língua parecida com um tentáculo. Gustavo olhou para ele com seu poder de avaliação e imediatamente percebeu quão abissal era. Essa coisa era incrivelmente ridiculamente forte. Mesmo com todos os seus esforços, eles poderiam vencer? Era apenas a unha equivalente a esse monstro, o ser original ao qual esse tentáculo pertencia, mas esse tentáculo monstruoso foi suficiente para nivelar o mundo inteiro. Será que Gustav realmente teve uma chance? Claro, ele tinha maneiras de enfraquecê-lo. Gaia. Muito bem. Gaia não foi feito. Agora que o ser parou de sugar sua energia, ela se sentiu revitalizada e usou essa energia para o próximo movimento em seu arsenal. E esse movimento poderoso foi... Guardião do Planeta, Terra, SSS, uma habilidade dada ao Guardião do Planeta Terra, selecionado pela vontade do planeta. Concede um aprimoramento substancial à velocidade de crescimento do usuário, juntamente com estatísticas e crescimento de estatísticas. Além disso, concede vários efeitos extras, um mapa completo de todo o planeta dentro de sua mente, onde você pode se guiar facilmente para onde precisa ir. Você pode expandir seus sentidos em todo o planeta usando mana, detectando inimigos e entidades perigosas correndo, para que você possa encontrá-los facilmente. Você pode compartilhar o poder com o planeta. Quanto mais poder você adquirir, mais forte o planeta crescerá também. Ao usar muito mana, o planeta pode melhorar suas capacidades e estatísticas em um pequeno período de tempo, mas há um tempo de espera de um dia inteiro antes que você possa usá-lo novamente. Ao usar muita mana, você pode exercer as leis do planeta sobre um inimigo,
suprimindo temporariamente parte de seu poder, tem um cooldown de meio-dia. Você se torna um líder natural para todos os seres vivos que se originaram deste planeta. Ponto. Com este poder, Gustav poderia usar o próprio poder da Terra, suas leis e sua energia, para suprimir um ser por um pequeno período de tempo, a ponto de até diminuir suas estatísticas a um grau insano. Esse poder foi o que permitiu que Gustav matasse o Rei Celestial, apesar de ser muito forte para ele derrotar. Agora, permitiu que ele enfraquecesse esse ser a ponto de poder matá-lo de forma realista. E também, ele usou seu outro efeito para aumentar seu próprio poder acima de seu próprio reino, pois suas divindades repentina e temporariamente evoluíram para as de um grande deus, não um deus. O aumento substancial no poder foi tão grande que Gustav sentiu como se tivesse renascido. Flash. No entanto, esse poder durou apenas um pouco e, depois disso, ele provavelmente sentiria um tremendo fardo sobre todo o seu corpo e alma. Ele teve que se mover e fazê-lo o mais rápido possível para garantir a segurança de todos e de si mesmo. Todo o seu corpo brilhava com os tremendos poderes dos céus, enquanto suas divindades subitamente evoluíam para grandes divindades. Todos ao seu redor sentiram a mudança de poder enquanto ele compartilhava essa energia através de sua conexão de mana. Gustav sentiu-se renascido de novo, e voou em direção ao seu alvo a uma velocidade incrível, atingindo o gigante e monstruoso tentáculo que estava pressionado e enfraquecido. A criatura monstruosa que tinha pelo menos 3 quilômetros de tamanho rugiu de volta para Gustav quando ele começou a reunir seu poder por todo o corpo e depois em seu peito. De repente, ele ativou uma habilidade especial e suas técnicas, explodindo em fumaça dourada e se tornando um enorme dragão com escamas cobrindo seu corpo e várias cabeças. Se usar esse poder, posso até tirar um pouco do seu tamanho. O tentáculo ficou estupefato quando o tamanho de Gustav aumentou centenas de vezes. De repente, ele ficou tão grande quanto 1,5 km. Parecia um dragão do fim do mundo coberto de escamas escuras e douradas com várias cabeças e asas gigantes nas costas. Boom! Seu corpo gigantesco caiu sobre a besta monstruosa e mortal, pois sem maiores explicações, ambos começaram a se atacar com todo o poder mortal que podiam. Gustav de repente reuniu o poder de seus domínios em uma gigantesca garra dracônica. A palma de Buda de repente se transformou devido ao seu poder e se tornou uma garra de dragão de Buda. Clasques. A garra gigantesca alcançou o tentáculo enfraquecido, quando de repente começou a rasgar um grande pedaço de sua carne, enquanto a carne branca e macia era revelada sob a pele vermelha e preta dura. O tentáculo monstruoso gemeu de agonia quando o contra-ataquei Gustav, criando mais tentáculos em seu corpo envolvendo seu corpo com eles, usando suas mandíbulas para começar a devorar seu corpo. Choque. Colidir. Estrondo. Mas Gustav deu um soco em suas mandíbulas. Roa. Invocador Supremo capítulo 212. Gustav liderou seu enorme exército para a batalha. Ele apontou sua grande e poderosa lança divina para o gigantesco monstro tentáculo, pois ele ativou o incrível poder da habilidade do Guardião da Terra. O tentáculo gigante se sentiu enfraquecido e de repente caiu nos reinos de poder em um instante, mas apenas temporariamente. Enquanto isso, Gustav cresceu tanto em poder que de repente atingiu quase o pico do grande deus, um reino completamente diferente do seu. Este era um de seus truques mais fortes, mas tinha um longo tempo de espera e não podia ser abusado, pois a Terra ficaria exausta de usá-lo em excesso. No entanto, era a poderosa capacidade de desafiar o destino e lutar contra seres que ele sabia que não poderia esperar derrotar. Gaia havia explicado explicitamente a Gustav de antemão que quanto mais forte ele crescesse, mais fortes seriam os efeitos dessa habilidade maravilhosa, o que significa que quanto mais forte ele crescesse, maior ainda seria o impulso. E ainda mais, mortal o debuff. No entanto, como essa habilidade só poderia atingir um único ser, não poderia ser abusada em grandes grupos, e era um último recurso para vencer o grande chefe desses invasores. Já foi usado contra o Rei Celestial, mas agora, Gustav tinha que usá-lo sem dúvida contra esse tentáculo mortal de outra dimensão, com poder suficiente para destruir o planeta inteiro se fosse feito o que quisesse. A criatura monstruosa que tinha pelo menos 3 quilômetros de tamanho, rugiu de volta para Gustav quando ele começou a reunir seu poder em todo o corpo e depois em seu peito. De repente,
Ele ativou uma habilidade especial e suas técnicas, explodindo em fumaça dourada e se tornando um enorme dragão com escamas cobrindo seu corpo e várias cabeças. Gustavo sentiu que o poder, fluindo de seu corpo, era tremendamente vasto. Parecia que ele estava transbordando com gigantescos rios de energias brancas leitosas dos próprios céus. Seu corpo inteiro rugiu como um dragão sagrado furioso revestido de escamas douradas. Seu corpo inteiro com múltiplas cabeças e garras rugiu alto, enquanto ele sentia o poder fluir através de cada centímetro de seu corpo maciço. Se eu usar esse poder, posso até tirar um pouco do seu tamanho. Gustavo começou a absorver a energia de todo o planeta quando seu tamanho começou a crescer para níveis insanos do nada. O tentáculo ficou estupefato quando o tamanho de Gustavo aumentou centenas de vezes. De repente, ele ficou tão grande quanto 1,5 km. E parecia um dragão do fim do mundo coberto de escamas escuras e douradas com várias cabeças e asas gigantes nas costas. Boom! Seu corpo gigantesco caiu sobre a besta monstruosa e mortal, pois sem maiores explicações, ambos começaram a se atacar com todo o poder mortal que podiam. Gustavo de repente reuniu o poder de seus domínios em uma gigantesca garra dracônica. As garras dracônicas reuniram esse poder e brilharam em luzes espirituais brilhantes. Vários espíritos se fundiram com eles e criaram uma nova técnica energizada. A palma de Buda de repente se transformou devido ao seu poder e se tornou uma garra de dragão de Buda. Clasques. A garra gigantesca alcançou o tentáculo enfraquecido, quando de repente começou a rasgar um grande pedaço de sua carne, enquanto a carne branca e macia era revelada sob a pele vermelha e preta dura. A garra era incrivelmente poderosa, pois rapidamente começou a transbordar de poder e reuniu todo o seu poder sobre a ferida, explodindo após o comando de Gustavo. Boom! A explosão foi mortal e se espalhou através de uma poderosa essência celeste desintegradora de matéria de dentro, espalhando-se pelo corpo do monstruoso tentáculo, que não conseguiu regenerar suas feridas como antes devido ao quão enfraquecido ele havia se tornado. Irriar! O tentáculo monstruoso gemeu de agonia quando o contra-ataquei Gustavo, criando mais tentáculos em seu corpo e envolvendo seu corpo com eles, usando suas mandíbulas para começar a devorar seu corpo. Choque. Colidir. Estrondo. Mas Gustavo deu um soco em suas mandíbulas. Roa! As duas bestas maciças continuaram a lutar uma contra a outra. Enquanto Gustavo utilizava uma parte do exército de espíritos, ele estava continuamente despejando fora de seu reino divino em materiais para criar outra garra de dragão de proporções gigantescas, fundindo-as com os efeitos da palma de Buda. Além disso, ele gerou um enorme halo de várias cores do arco-íris em suas cabeças, fazendo-o parecer um poderoso deus dragão que veio para conceder julgamento a esse invasor de outra dimensão. Essa auréola também fazia parte do conjunto de habilidades do Buda Celestial, pois aumentava todo o seu dano elemental e também a resistência elemental. Com isso, os espíritos convocados de todas as formas e tamanhos aumentaram seu dano elemental para níveis completamente novos e, quando se fundiram, todos esses danos bônus se juntaram em um poder enorme, essa garra gigantesca. Gustavo era enorme e mal conseguia se mover corretamente, então ele comandou a enorme garra de dragão para atacar o outro lado do tentáculo, enquanto suas tropas de convocação, bestas domesticadas e aliados combinavam seus poderes em uma formação maciça feita de suas divindades, compartilhando parte do poder de Gustavo. Eles sabiam que se todos fossem individualmente contra esse monstro, apesar de estar enfraquecido, não serviria para nada. Devido a isso, eles combinaram seus esforços e habilidades através das técnicas que vinham praticando nas últimas semanas com ele, gerando uma nova formação usando um ao outro como um nó dela e, em seguida, liberando o poder dos espíritos fundidos neles empilhados. 40 vezes cada, fundindo tudo em uma criatura enorme quase do mesmo tamanho que Gustavo. Boa! Disse Gustavo, já que o ser gigantesco parecia uma enorme quimera entre dragões, cobras, lobos e todos os tipos de criaturas monstruosas cobertas de escamas pretas, roxas e verdes, e possuindo muitas cabeças, asas e caudas monstruosas. A massa unificada de aliados sabia muito bem que sozinhos eles não tinham chance nem seriam capazes de danificar esse monstro. Talvez em batalhas mais individuais que não fossem contra um ser tão grande, eles seriam capazes de lutar sozinhos e brilhar mais sozinhos, mas agora, a melhor maneira de fazer isso era fundindo seus poderes. Groar. O ser monstruoso saltou em direção ao tentáculo, atacando-o. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.
tem os